Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Muito tempo se a gente está presencialmente, mas aqui online a gente vai tentando fazer as nossas aulas, né? Trabalhar a arte de uma maneira que é possível nesse momento, tá? A semana passada a gente falou sobre a questão da produção dos fantoches, né? Mostrei para vocês para a gente usar objetos recicláveis, né? Usamos caixa de leite, né? E fizemos um fantoche. Tá aqui o meu personagem, né? Que eu fiz uma caricatura minha, né? Então, a ideia é o que? Essa semana a gente trabalhar o que a gente já viu, né? Da contação de histórias, né? Se utilizando dos fantoches, né? Usando esse fantoche como esse elemento que seja o que vá chamar a atenção do amigo que vai prender a imagem, né? A prender ele olhando para a história, né? Então, quando a gente fala em contação de histórias, ela vai trabalhar uma série de questões, né? Não só a criatividade, né? A imaginação, toda essa questão que é necessário a gente estar fazendo, mas principalmente quando a gente pegar essas histórias e trazer elas para quê? Para o que está ali próximo a gente, né? Causos, situações, contos, lendas, né? Que estão presentes no nosso folclore, que estão presentes por pessoas que caminharam, né? Pela região onde moramos, né? Então eu procurei algumas histórias, né, aqui da região, e ainda há muitas lendas. O folclore brasileiro é riquíssimo em lendas e contos, né? E eu vou contar uma para vocês, né, utilizando o fantoche, né, como elemento, né, e falando sobre essa história. O nome da história é do Pedro Cego, né? A situação aconteceu aqui em São João Batista, tá? Aos 25 anos, Pedro Albano de Souza se mudou para João Batista. Antes disso, aos 12, perdeu a visão e passou a ser conhecido como Pedro Cego. Foi Bernardina Sebastiana de Jesus que casou com ele e teve 5 filhos. Na cidade ficou muito conhecido por ganhar a vida vendendo quiquilharias. Estava sempre acompanhado de um neto, Milton Silva. O Tito, 89 anos, morador do bairro Cardoso, é o primeiro vereador do município. Lembra de Pedro com muito carinho. Era uma pessoa muito boa, não fazia mal a ninguém. Foi muito meu amigo, conta. Toda segunda-feira, quando não chovia, Pedro ia até a casa do Tito almoçar. Um dia, eu disse a ele que não tinha carne, que seria peixe, e ele me respondeu: Cego também come sardinha, lembra? Pedro Cego era também conhecido como tocador de viola. Isso fazia com que as pessoas de outros municípios, como Major Gercino, Nova Trento e Canelinha, viessem até São João Batista só para ouvi-lo tocar. Ele queria me ensinar a tocar violão também, mas eu não ia aprender, conta Tito. Uma das canções de Pedro cantavam para Tito dizia: a vida do cego é triste, viver na escuridão, comendo pela mão dos outros, sem saber o que lhe dão. Pedro era uma pessoa humilde, andava a pé por volta da região para vender suas mercadorias. Não pedia nada a ninguém, mas ganhava muita coisa das pessoas. A gente dava para ajudar. Naquela época não era preciso ter dinheiro para sobreviver. As pessoas ajudavam dando farinha de mandioca, fubá, açúcar. Muitas famílias faziam dos engenhos em casa como Tito. Muito inteligente, Pedro, mesmo cego, sabia reconhecer as moedas de 1 ou 10 tostões e as notas de 200 e 300 réis. Pedro Cego era amigo de todos e reconhecia as pessoas pela voz. Não deixava ser enganado. Tito recorda que quando entrava na igreja, Pedro já disse: é o Tito, né? Pois pelo jeito de andar já o conhecia. Ele faleceu aos 75 anos de idade, mas as lembranças dos acordes musicais permanecem vivos nos batistenses que o conheceram. Tive a felicidade de conhecer Pedro. Foi uma pessoa muito boa, honesta com todos. A gente sempre ajudava ele, comprando suas coisas. Dava um trocado a mais também, diz Tito. Mesmo sem estudo, Tito foi vereador do município logo após a emancipação e ficou por 8 anos. Naquele tempo não se recebia nada, mas aprendi muito com as pessoas. Assim como Pedro Cego, o povo era muito dedicado. Se preciso fosse, regava a planta com suor que caía do rosto, sem falar da união que todos para fazer as coisas para a comunidade.
Então, essa história é bem importante, né? Que ele vai falar de um personagem, né? Aqui de São João Batista, mas que por não ter a visão, ele reconhecia as pessoas pelo jeito de andar, né? Pelo som que isso causava, ou o jeito de pisar, que isso daí é incrível, né? Se a gente for analisar, cada um de nós caminha de um jeito diferente, então é possível reconhecer a pessoa pelo jeito de caminhar, e pela voz, né? Que cada um de nós, né, tem um tom, um timbre de voz diferenciado. Então é bem legal. E é importante para a gente ver, né, que nossos amigos reconhecem, né, basta a gente estar fomentando, a gente está trabalhando. É muito importante que a gente faça essa fomentação, né, do conhecimento, possibilite eles ao máximo de percepções ou situações onde eles possam estar trabalhando esses sentidos, né? Tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima, tá bom? Cuidem-se e tentem confeccionar os fantoches, tentem contar as histórias. Pode ser uma história criativa, você pode pegar uma história, um conto, ou simplesmente chamar a atenção, você não quer comer, tem que comer, né? Tá na hora de fazer isso, tá na hora de fazer aquilo, né? Então utilizar para trazer essa atenção, né? Através do personagem, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula, tá bom?